Já chegou aqui o nosso querido Humberto Mascarenhas, especialista imobiliário, né? Hoje a gente vai falar sobre due diligence imobiliária, como identificar riscos e garantir uma compra segura, não é isso, Humberto? Vamos estar falando de um tema importantíssimo, que são os cuidados na hora de comprar um imóvel. Inclusive, tivemos um caso recente em Feira de Santana que repercutiu até a nível nacional. E a gente vai estar falando sobre isso também. Humberto, para começar, o que é o due diligence e por que ela é tão importante em uma negociação imobiliária? Due diligence, no mercado imobiliário, assim como no Brasil, a gente tem várias palavras, né, que vêm do inglês, do americano, mas significa fazer a diligência daquele imóvel que está sendo adquirido. E o que é essa diligência? É análise total, análise do vendedor, do comprador e da documentação. O imóvel, para que ele seja transmitido, ele precisa passar por essa análise criteriosa. Nessa análise, Lucival, é analisado o histórico do imóvel, tudo aquilo que aconteceu durante a vida do imóvel. O imóvel, assim como o ser humano, ele também tem um nascimento, que é quando a matrícula dele é criada. A partir do momento que a matrícula é criada, considera-se o nascimento. E a diligência vai analisar desde a criação da matrícula até aquele momento tudo que aconteceu no imóvel, vai analisar a vida dos vendedores para que assim a venda ela possa ser concluída de maneira segura. Se não tem algum tipo de impedimento na venda, alguma coisa que atrapalha a negociação, é isso, né, Humberto? Isso. A finalidade é isso aí. Muitas pessoas acreditam, Humberto, que basta verificar a matrícula do imóvel, isso é suficiente? Quais documentos normalmente são analisados em uma due diligence imobiliária? Não basta só a matrícula do imóvel, não. A matrícula é o mais importante, né? Porque a matrícula é como uma certidão de nascimento. Ela mostra quando o imóvel nasceu e o que ocorreu com ele durante o período. Mas outros fatos podem ter ocorrido, inclusive com os vendedores. Então é preciso também analisar a documentação dos vendedores, é preciso analisar a documentação do poder público municipal, porque todo imóvel possui um registro municipal, que em alguns casos é o IPTU, em alguns outros casos é o ITR, e isso precisa ser analisado também. E principalmente os vendedores, precisa analisar o histórico dos vendedores, precisa verificar se os vendedores possuem algum impedimento, alguma dívida, se ele está envolvido em algum processo judicial que pode mais tarde recair sobre aquele imóvel. E isso tem acontecido muito. Então esses cuidados e essa documentação também fazem parte da due diligence. Importantíssimo, fundamental. E quais os principais desafios, Humberto, encontrados durante uma due diligence imobiliária? Os principais desafios é a dificuldade que a gente hoje tem devido às informações, muitas das vezes, não estarem centralizadas. O Brasil tem um sistema registral muito eficiente, porém o processo, na maioria das cidades, ainda deixa muito a desejar. Vale salientar que a Bahia, por exemplo, foi o último estado do Brasil a tornar isso tudo digital. Na maioria dos estados você já conseguia e consegue, né? Você precisa de uma certidão, você paga um DAS e a certidão já fica disponível na hora. Na Bahia ainda não acontece dessa forma, a Bahia está um pouco atrasada e ter essas informações de maneira centralizadas, de forma pública e de fácil acessibilidade é a maior dificuldade hoje em uma due diligence. Olha, amigos, que tema importantíssimo hoje, que você realmente deve ficar sabendo aqui no programa, Cidade em Pauta, até o final. Um caso recente, eu acho que até a gente acompanhou, não sei se foi no bairro Conceição, aqui em Feira de Santana, a gente fez até uma matéria sobre isso, o recente caso de reintegração de posse ocorrido em Feira de Santana, você até deu um toque e ia falar sobre esse assunto, que traz uma lição para quem pretende comprar um imóvel, né? Que exemplo você traz daquele caso que aconteceu recentemente em Feira? Com toda certeza, Lucival. Então a gente teve aí recentemente, foi bastante noticiado. Foram 3 ou 4 imóveis, não lembro? Isso, exato. Então assim, um terreno que alguém comprou, construiu
e teoricamente estava tudo ok. E foi financiado e tal? Isso, a própria Caixa Econômica participou, liberou a aprovação, mas lá na origem, parte do que tinha sido feito não foi da maneira correta. E isso não foi possível identificar ali no processo final, naquele processo de registro, porque muitas coisas ainda que aconteciam era pelo hábito, pelo costume, e um detalhe não observado gerou todo aquele problema. Então, por isso a importância de analisar o histórico do imóvel, não apenas de analisar como o imóvel está naquele momento, mas analisar a origem desde o nascimento. Como a gente falou no início, essa observância é que faz toda a diferença e que gera a segurança necessária. Rapaz, que situação delicada. Acho que 10, 14 anos depois que as famílias tiveram essa surpresa lá, tiveram que sair das suas casas, né? E olha como você falou, depois de tudo aprovado, passou por banco e tal. Se fizesse esse serviço, como hoje você está falando aqui, identificaria algum tipo de irregularidade lá atrás, ou então uma ação judicial que estava ocorrendo lá atrás, não é isso, Humberto? Isso, com toda certeza. Se tivesse tido esse critério maior, tivesse tido o cuidado devido, com certeza isso não teria ocorrido da forma que foi e a gente não teria finalizado da forma como foi, de uma forma trágica para as famílias, né? Porque o maior patrimônio de uma vida é um imóvel. E você se deparar com uma situação daquela se torna algo desagradável, infelizmente foi o que aconteceu. Olha, 7h59, pena que o tempo já foi, mas chegando aqui agora o doutor Igor Zeda, que é advogado especialista em regularizações imobiliárias, né, mas pelo menos para os seus cumprimentos, né? O trânsito não colaborou hoje com o senhor, né, doutor Igor? Seja bem-vindo ao programa Cidade em Pauta, desse quadro que é apresentado toda terça-feira pelo Humberto Mascarenhas, que é o Imóveis em Pauta, né? O trânsito realmente não colaborou para dar tempo, chegar mais cedo para a gente falar sobre esse tema tão importante aqui. Bom dia. Meus amigos, bom dia. Peço perdão, né, de antemão. Hoje realmente eu fui pego aí totalmente por um imprevisto, mas agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade e ter um bom dia para os nossos ouvintes. Pois não, Alberto, os cumprimentos aí ao doutor Igor. Doutor Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco na bancada. O senhor que tem essa especialização tão grande aí na regularização de imóveis no mercado imobiliário. Estamos já chegando ao final, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui de grande estima e fazer duas perguntas. Primeiro, quando a compra de um imóvel é financiado, a responsabilidade pela due diligence é do comprador ou do banco? Olha, o banco, ele sempre vai analisar as informações com base em viabilizar o crédito que ele está fornecendo. A responsabilidade pela segurança daquilo que se está adquirindo é sempre do comprador. Acontece que muitas vezes nós negligenciamos essa etapa porque nós temos uma cultura no Brasil de procurar assessoria jurídica somente quando o problema já está posto, não para evitar o problema. E o que é que acontece? Muitas vezes a matrícula ela não nos dá todas as informações e a gente precisa fazer uma auditoria em outros âmbitos, né, buscando certidões judiciais, trabalhistas, tributárias, fiscais, para analisar o risco da operação. Doutor, durante toda essa etapa, eu sei que o senhor tem uma experiência muito grande. Qual foi o caso mais emblemático, mais surpreendente que o senhor já encontrou, se deparou em uma due diligência? Olha, nós temos casos que são bem recorrentes, né? O cliente sempre fala, eu tenho a escritura, está tudo certo. Nós, quando olhamos as matrículas, geralmente tem alguns probleminhas, algumas faltas de averbação, às vezes é um terreno e já tem uma casa, às vezes é uma casa e já tem uma casa maior. Mas o caso mais emblemático que eu enfrentei até então, inclusive recentemente, foi uma análise de uma matrícula que o cliente tinha acreditado ser na região do SIM. Quando eu fui analisar a cadeia dominial dos confrontantes, eu verifiquei que essa matrícula foi originada junto com outras duas áreas que no seu decorrer dominial desembocavam em locais na Mangabeira. Então era totalmente incompatível uma área que foi desmembrada com outras duas que desembocavam na Mangabeira se enquadrar na região do SIM. Então o cliente, se fizesse esse tipo de negociação, ia comprar gato por lebre, né? Tá aí a importância
de uma due diligência e principalmente de você contratar um profissional habilitado, experiente, para que venha dar essa segurança para você. A gente observa muito, doutor Igor, que as construtoras têm esse cuidado, mas você, pessoa física, é importantíssimo ter esse cuidado também, porque na maioria das vezes é a compra de uma vida, é todo o seu investimento. Isso vale para qualquer tipo de imóvel, né? Vale para qualquer tipo de imóvel. Doutor Igor, a gente vai em outro momento convidá-lo novamente, porque esse tema é muito interessante. Mas eu queria aproveitar, pedir para que o senhor deixe as considerações finais, como encontrá-lo. Bom, eu posso ser encontrado nas redes através do meu Instagram, Igor Uzeda, e também através do escritório, né, que é o Falcão Bahia Advogados. Quero deixar apenas uma consideração aqui sobre esse caso emblemático que tivemos recentemente, para alertar tanto os clientes comuns quanto a nós advogados, porque muitas vezes o problema, Humberto, ouvintes, não está na matrícula nem envolvido com a pessoa que está vendendo, está de uma forma mais profunda, da pessoa que vendeu para quem vendeu para o atual vendedor. Então, muitas vezes não basta uma análise do vendedor atual, mas da cadeia sucessória anterior a ele, porque o problema pode ser originado de lá de trás e ter repercussões a 3, 4 pessoas que compraram o imóvel adiante. Foi o que aconteceu recentemente aqui, um caso triste, né? Você vê, depois de quase que 14 anos, se eu não me engano, aquela situação toda. Humberto, muito obrigado, viu? Convide mesmo aqui, sinta-se já convidado, viu, doutor Igor Uzeda, porque é um tema muito importante que o Humberto já trouxe, que seria debatido desde o início com o senhor, mas ele deu uma ideia do que é, e como o senhor já, inclusive, complementou, porque as pessoas precisam saber dessas informações para não ter surpresas desagradáveis lá na frente. Humberto, muito obrigado.